Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Seja muito bem-vindo a este canal, a esta oração do dia. Que Deus abençoe poderosamente toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Um bom domingo para ti e para todos da sua família, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar um pouquinho nesta manhã, antes de orar, sobre o sacerdócio ou sacerdote. Especificamente o sacerdote do lar. Nós sabemos que o sacerdote, quando nós olhamos para a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, existe uma função específica, um chamado específico. No Velho Testamento, o sacerdote ele ocupava uma posição de apresentar o sacrifício a Deus, o sacrifício ao Senhor. Então, ele era um homem santo, separado, escolhido. Existia uma regra, não era qualquer um que poderia ser. Tinha que ser um homem santo, um homem sacro, um homem correto, um homem justo, para que ele pudesse estar diante de Deus, apresentar a oferta, o pecado, apresentar diante de Deus em favor dos homens, em favor das pessoas. Mas eu quero falar um pouquinho, não exatamente da posição desse tipo de sacerdote, porque quando nós olhamos para todo o contexto da Bíblia, são muitos versículos, é uma aula, uma instrução muito comprida, e o intuito nosso aqui é de compreendermos a nossa posição como sacerdote do lar, como chamado, como escolhido de Deus, para trazer o suprimento, apresentar diante de Deus a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, ser responsável pela posição de sacerdote, compreender que Deus tem colocado sobre as nossas mãos uma grande responsabilidade, uma sabedoria, uma capacitação incomum, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, e é aquele que nos apresentou diante de Deus, nos colocou em um ponto de salvação, de libertação. E quando nós vemos em Gênesis 2:24, fala do casamento, que o homem se torna uma só carne ao se unir à sua esposa. Então deixa a sua casa, ele se une, então ele une a sua esposa, ele se torna um só com a sua esposa, então ele gera uma família. Ele deixa um lar, ele constitui um outro. E em 1 Timóteo 5:8 fala que aquele que não cuida da sua família, não cuida dos seus, é pior que o descrente. Ou seja, ele não tem valor, ele está fora do propósito de Deus. Ele tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 10, diz assim, vou ler o 8, o 9 também. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes mortos e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, você está dizendo que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, para que nós tornássemos reis e sacerdotes, ou seja, para reinarmos nesta terra, conduzirmos o povo nesta terra, sermos direção nesta terra. Não, porque a Bíblia também diz lá em Deuteronômio 28, que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Então ele está sempre nos demonstrando que ele nos colocou em uma posição elevada. Sempre vai ver aqueles que vai depender dos outros, que vai ter debilidades, que vai ter necessidade de ser ajudado, ser impulsionado, carregado muitas vezes. Mas Deus sempre levantou alguém para ser
o cabeça, para ser aquele que vai estar à frente, aquele que vai ser o supridor. Na verdade, a Bíblia, quando fala do sacerdote do lar, fala daquele que é o supridor. Geralmente o homem é o sacerdote, o representante da família. Porque Deus ele vai prestar conta junto com o homem, ele vai chamar o homem para que o homem pudesse prestar conta, ele vai cobrar do homem sobre a sua família. É o cabeça da mulher, a Bíblia diz. Jesus é o cabeça do homem, cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Isso não quer dizer que ele é dono ou ele é autoridade sobre a mulher, não. Depois, se a gente ler em Efésios, Timóteo vai falar sobre o equilíbrio que nós temos que amar a esposa, nós como homem, amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Então está falando de compreendermos cada um a sua posição. Mas a responsabilidade maior é do homem de suprir a necessidade da casa, do lar, de trazer o suprimento, a proteção, o cuidado, trazer o livramento, trazer a sabedoria. Hoje nós vemos as mulheres saírem muito mais à frente do que os homens, porque os homens não têm se levantado. Não é porque as mulheres estão tomando a frente, é porque as mulheres têm uma graça que os homens muitas vezes não têm. A calma, a sabedoria, tem como discernir melhor algumas áreas, e por isso que Deus deixou a mulher e disse lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só, para que ele não faça besteira. Brincadeira à parte, para descontrair um pouquinho. Então, Deus ele uniu o casal para que ele pudesse ter equilíbrio, juntos construir, juntos conquistar, realizar. É o equilíbrio de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Porém, existe uma responsabilidade que Deus não vai tirar do homem, é de ser o cabeça do lar, o responsável. Só que nós vemos muitos casos, eu como pastor acompanhei, tenho acompanhado, tenho visto muitos casos da mulher conhecer a Deus, ainda que não conheça, mas ela domina, ela consegue conduzir, consegue direcionar, ela é a direção, ela é o cabeça. O marido, que nem dizem por aí, perdão da palavra, ele é um coitado. Não é que ele é um coitado, ele apenas não se posicionou. Então a mulher, ela é um pouco mais à frente, um pouco mais preparada, psicologicamente, tem um pouco mais de graça, mais de sabedoria, toma mais à frente. Claro que nós vemos também a questão da pessoa ser um pouco mais frenética, como se diz, né? Mais avante, mais agitada, toma muitas vezes à frente. Então tem toda essa questão que eu não quero trazer aqui, que não é o nosso contexto, não está no propósito desta oração da manhã. Eu quero colocar aqui, porque muitas vezes o sacerdote não é somente o homem, ele também é a mulher. Ele também não quer dizer que é o pai ou é a mãe. Muitas vezes pode ser um filho. Muitas vezes Deus levanta uma pessoa dentro de uma família para que ele possa encabeçar aquela família. Porque se todos estiverem com a cabeça fora do lugar, aquele lar, aquela família vira um caos. Todo mundo se arrebenta, todo mundo se destrói. Deus sempre vai dar graça àquele que se coloca, aquele que tem um bom coração, aquele que tem um bom entendimento, Deus sempre vai levantar. Vai colocar uma graça, uma sabedoria fora do comum, diferenciada daquela família. E Deus vai dar uma graça, vai dar um suporte, vai dar um sustento a ele, para que ele seja sempre o cabeça, que ele seja sempre o supridor. Não estou falando somente de dinheiro, mas Deus também dá graça, dá sabedoria, para que ele possa conquistar, ter condições de suprir aquela família. Mas principalmente, Deus vai levantar ele com sabedoria espiritual, com entendimento, porque o verdadeiro sacerdote é aquele que leva a família, que leva as pessoas a Deus, não especificamente dá o dinheiro, ajuda e compra as coisas, dá o pão de cada dia. Isso aí qualquer um que trabalha, cada um que tem uma boa condição pode fazer. Mas aquele que leva as pessoas ao conhecer a Deus, a ter a salvação, a ter a libertação espiritual
da qual Jesus diz que ele é o sacerdócio, o sumo sacerdote. Ou seja, é a forma que Jesus ensinou e nos deixou esta obrigação, nos incumbiu desta responsabilidade. Por isso nós precisamos compreender que Deus sempre vai dar graça a alguém para que ele possa encabeçar como sacerdote, como responsável, como representante do lar. Porque eu costumo falar, antigamente a gente trabalhava com casais, a gente participava de muitos congressos, de muitas reuniões de casais, e ali a gente aprendeu bastante a respeito da posição do sacerdote do lar, na posição do pai, do cabeça, a posição da mãe, a posição dos filhos, mas em particular o representante da casa, da família, que é a porta do nosso lar para Deus e para o inferno, podemos dizer assim. Pastor, como assim? Muitas vezes, por falta de sabedoria, o líder da casa, o líder da família, ele leva toda a família para Deus, para a salvação ou para a perdição. Porque se ele não conduz a sua família corretamente, se ele não leva essa família a ter um contato, um conhecimento da palavra de Deus, ele pode destruir toda essa família. Nós vemos muitos casamentos destruídos, lares desfeitos e vícios entrando, famílias destruídas, tanto uma família de cá quanto a família de lá, depois formando outras famílias e ambas destruídas, ambas, desculpa dar a expressão, indo para o inferno, porque totalmente destruída. Mas quando um homem, uma mulher tem realmente um chamado, tem realmente um compromisso com Deus, ele leva esta família a conhecer a presença gloriosa de Deus, a ter uma comunhão com o Criador, ter uma comunhão com aquele que salvou, que libertou, que curou. Então ele consegue conduzir esta família a ser salva, a ser liberta, a conhecer realmente a Deus, não uma religião, mas sim a Deus, aquele que comprou, como eu li, por sangue. E ele compreende que ele veio para reinar, para ser o sacerdote, mas também para reinar, juntamente com Cristo, para que ele possa dominar sobre todas as coisas, para que ele possa ser um instrutor, um condutor de todas as coisas. Não para ser escravizado, mas sim para ser realmente aquele que leva essa família, que leva pessoas a ter um conhecimento da parte de Deus, ter um conhecimento da verdade, ter a revelação de quem é Deus. Então, para que esta casa, para que esta família, para que todos possam também ser abençoados, recebendo a cura, recebendo a salvação, recebendo a libertação, sendo constituídos segundo o propósito de Deus, que é de abençoar a família. Amém? Eu sei que é um assunto muito longo, eu tenho que parar por aqui porque dá para se falar por muito tempo, mas eu quero que você possa compreender que Deus te escolheu para que você seja o sacerdote do seu lar, da sua casa, da sua família. Não importa se a sua família, por enquanto, é só você, mas você é o sacerdote. Se você tem somente seu esposo, sua esposa, você é o sacerdote, você é a sacerdote, independente se é homem ou se é mulher. Deus escolheu. Claro que é o homem que Deus escolheu, que vai ser o responsável, o cabeça, o supridor, mas muitas vezes, como eu disse, a mulher, que é a supridora, que é aquela que encabeça a família, que conduz a família. Então, Deus sempre vai levantar alguém e vai dar condição para que ele seja aquele que vai levar essa família à salvação, a ter um encontro com Deus. Então, que você tenha essa graça, essa sabedoria, que você possa a cada dia se fortalecer mais na palavra do Senhor. Que Deus te dê graça, sabedoria, conhecimento cada dia mais, para que você seja um grande homem, uma grande mulher, independente da sua idade. Talvez você fale, pastor, mas ainda sou um jovem, mas eu já entendo isso. Você já entende, então, foi Deus que te escolheu. Não importa a data, o momento, a hora, mas Deus sempre vai destacar alguém
para encabeçar a família e ser o supridor, o sacerdote do lar. Então, quero orar pela tua vida neste momento, quero te abençoar. Vamos declarar a bênção do Senhor sobre o nosso domingo, nosso dia, e também como o primeiro dia da semana, e já consagrarmos a nossa semana para que seja uma semana de bênção, de resposta, do mover de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, pedir que a graça e o favor de Deus se mova, se manifeste sobre as nossas vidas. Não esqueça do seu like, da sua curtida e de compartilhar. Mande para o máximo de pessoas que você puder esta oração e o Senhor vai te abençoar. E você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu quero orar pela tua vida também e te abençoar, em nome de Jesus. Amanhã estou aqui de manhãzinha, já orando, intercedendo por cada família aqui representada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti oramos nesta manhã, gratos, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos fortalecido, tem nos capacitado. Senhor, e queremos exercer a posição, o chamado, o compromisso, Pai, de ser aquele que vai estar na Tua presença, buscando a cada dia mais o suprimento necessário para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Independente, Pai, da posição que cada um exerce, na posição que está na família, o importante é que tenha a graça, que tenha a sabedoria, que tenha a revelação, o entendimento, o fortalecimento, a capacitação que o Senhor derramou sobre cada um, Pai, para que juntos, Pai, possamos reinar, como diz na Tua palavra, porque nós somos comprados. Pai, não foi pelo ouro nem pela prata que nós fomos comprados, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Pai, Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, para reinarmos nesta terra, para reinarmos em vida e também reinarmos com Cristo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que haja esta compreensão, que haja esse entendimento para cada coração que aqui está junto comigo em oração, representando aqui um lar, uma família, uma casa. Pai, esta família, Pai, que seja guardada, sustentada, protegida. Pai, que este homem, que esta mulher, como cabeça, como sacerdote deste lar, possa ter revelação do Senhor todos os dias, para que Ele possa conduzir esta casa, esta família, a novidade de vidas, a levar a ter experiências maiores e melhores com o Senhor. Que a cura, que o milagre, Pai, que a graça, que o favor do Senhor esteja sobre esta família, esteja sobre este lar, para que eles possam desfrutar do que é reinar, do que é ser um sacerdote. É sim, Pai, ser chamado, ser escolhido, ser separado, poder desfrutar de todas as suas promessas, Senhor. Por isso, Pai, que cada membro desta casa seja coberto, seja protegido, seja ricamente abençoado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai à nossa frente no dia de hoje, guarda a nossa saída e a nossa entrada, nos livra do acidente, do perigo, do roubo, do furto, da inveja, de todo tipo de malignidade, e nos conceda, Pai, um dia de bênção na Tua presença. Senhor, também desde já nós consagramos, como o primeiro dia da semana, nós consagramos a nossa semana ao Senhor. Pedimos graça, sabedoria, Pai, pedimos que o Senhor nos dê uma semana, Pai, de bênçãos, de benefícios, de novidade, de portas abertas, de novas conexões, de suprimento que precisamos em cada área, da saúde, da paz, da alegria, para que tudo que fizermos sejamos bem-sucedidos e tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém, amados, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e sabedoria, para que você possa desfrutar de todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Amanhã eu vou falar um pouquinho para quebrarmos, como quebrarmos as maldições hereditárias ou maldições familiares. Amém? É um assunto meio complexo, extenso, mas eu vou dar uma pincelada nesse assunto para a gente orar um pouco amanhã. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo ricamente abençoado em nome de Jesus.